Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cassandra Catarina Gonçalves Mineiro e trabalharemos a disciplina Didática 1. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas, já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. Vamos começar? Bem, em nosso caderno, vamos encontrar o conteúdo básico de Didática 1. Para termos uma visão geral do conteúdo que vamos apresentar agora a vocês da 4ª unidade, que se compõe também das unidades que nós já falamos. Então, nós teremos, o que nós teremos? Elementos que compõem o planejamento de ensino e a importância de se planejar a ação educativa, iremos conhecer. A importância de se planejar a ação educativa, planejamento de ensino, planejamento de um sistema educacional, planejamento escolar, planejamento curricular e o plano de ensino. Então, todos esses planejamentos vocês irão ver agora nessa unidade. E caso tenham alguma dúvida, vocês poderão postá-la no fórum Tira Dúvidas. Com certeza, vocês já ouviram falar sobre planejamento. Talvez ainda não foi possível a vocês conhecerem sobre a importância de se planejar a ação educativa de forma consciente, considerando que o ato de planejar consiste na programação da forma de como irá acontecer determinada intenção educativa, a fim de se alcançar determinados objetivos. Então, dessa forma, esclarecemos a vocês que estudar o planejamento de ensino é possibilitar a compreensão de que ele é essencial à formação, bem como é essencial a atuação do professor no contexto da prática pedagógica. Então, nessa perspectiva, vamos problematizar as condições históricas que produziram a necessidade da prática de planejar o ensino por parte dos professores. E ainda pensar a respeito de como vem sendo a postura do professor diante do ato de planejar o ensino, sem perdermos de vista as políticas que vêm norteando as ações de planejamento dos sujeitos do processo educativo. Planejar. Parece-nos que, algumas vezes, a rejeição ao ato de planejar reside no fato de que haja uma ausência de objetivos claros e bem definidos sobre a importância de tal ato. Desse modo, os professores percebem que os planejamentos não passam de exigências da escola ou de certa invenção pedagógica, pelos autores Menengola e Santana, 1992. Portanto, meus caros acadêmicos e acadêmicas, a nossa intenção é alertar a respeito da importância do ato de planejar o ensino
para o alcance dos objetivos almejados. Afinal, você já pensou como poderão ser os resultados de uma ação que não é planejada? Já pensou nas possibilidades dos resultados esperados nunca serem alcançados por meio das ações escolhidas para ir ao encontro deles? É nessa direção que você precisa se conscientizar de que o planejamento de nossas ações, independentemente de quais sejam, deve ser objetivo, simples, possível e funcional. Então, no que se refere ao planejamento educacional, mais especificamente do ensino, deve ser pensado como uma ação política que direciona o caminho para a realização de determinadas intenções que se referem às atribuições do professor, na direção de preparar o homem para o enfrentamento dos problemas encontrados no decorrer da vida, objetivando aprender a viver melhor. Diante disso, para melhor entendermos essas reflexões, precisamos lembrar que planejar é uma ação desde os tempos primitivos para, por exemplo, pensar e criar estratégias para caçar, para pescar, para defender-se e etc. Modelo de planejamento de ensino. Nessa perspectiva, precisamos ter claro que a preocupação maior ao planejar o ensino é com o trabalho docente, para que seja eficiente e eficaz. Tal proposta de planejamento predomina na década de 1960, período em que a educação brasileira é influenciada pela tendência tecnicista, conforme nós já estudamos na unidade 2 desse caderno. Portanto, dando prosseguimento ao nosso estudo, discutiremos sobre a prática de planejar a educação. Nesse momento, se ocupa das preocupações vindas do modelo técnico da educação, que se volta à instrumentalização por meio do treino, para atender aos interesses de uma sociedade que busca o desenvolvimento econômico. Outro modelo de planejamento predominante na realidade educacional brasileira é difundido desde o final da década de 1970, com o objetivo de negar o modelo de planejamento educacional predominantemente anteriormente. Então, dessa forma, lembramos-lhes que a concepção crítica da educação era difundida por meio de debates, de discussões, enfim, de críticas realizadas a respeito da realidade autoritária vivenciada no interior das escolas brasileiras. Planejamento de ensino e suas relações. Segundo Lopes, nesta perspectiva crítica da educação, a questão do planejamento de ensino não poderá ser compreendida de maneira mecânica, fora das relações entre escola e realidade histórica. Em vista disso, os conteúdos a serem trabalhados através do currículo escolar precisarão estar
estreitamente relacionados com a experiência de vida dos alunos, segundo o autor Lopes, 2002. Portanto, precisamos considerar na prática pedagógica atual que é necessário ser repensado o processo de elaboração do planejamento, pois hoje os planejamentos são elaborados de forma a seguir orientações dos programas oficiais e dos livros didáticos, que, na maioria das vezes, desconsideram a realidade sociopolítica do contexto no qual vivem os nossos alunos. Então, diante do exposto, é preciso considerar que o ato de planejar não é neutro, porque o sujeito que planeja, ele tem em vista determinada visão de mundo, que, por sua vez, determina sua intenção, ou melhor, sua política. De acordo com a ótica aqui apontada, você precisa levar em conta que as diretrizes adotadas em um determinado planejamento estão de acordo com a visão de mundo que fundamenta os interesses de quem planeja. Afinal, você age conforme você pensa. Planejamento histórico crítico social. A partir de meados da década de 80, nas reflexões acerca da elaboração da tendência pedagógica norteada pela pedagogia histórico-crítica, o planejamento educacional não pode ser pensado por um professor, mas sim coletivamente, no interior das escolas, considerando o ambiente sócio-histórico do aluno. Lopes, do ano 2000. Logo, você precisa ter claro que o planejamento educacional, alicerçado em uma ação pedagógica histórico-crítica, é pensado por educadores, pesquisadores, que defendem a ideia de que é necessário que o professor seja livre em suas ações para administrar a relação educativa que ocorre na sala de aula e no interior da própria escola. Então, dessa forma, o planejamento deve ser pensado de forma articulada entre os professores, objetivando levar em conta a prática social, no meio do qual a escola se encontra. Então, nós gostaríamos que você compreendesse que, sob essa ótica, o planejamento não é norteado por uma lista de conteúdo, livro didático, nem é pensado objetivando atender aos interesses e necessidades apresentadas individualmente por cada aluno. Mas o planejamento ele é pensado entre os professores que, articulados, procuram situar os conteúdos com a prática social dos alunos, com a finalidade de superar o enfoque que divide a relação teoria-prática. Planejamento histórico crítico social. O autor Lopes, no ano 2000, afirma que, no planejamento participativo, não há divisão de trabalho na escola, ou seja, o trabalho de quem pensa e o trabalho de quem faz. A ação de planejar busca unir teoria e prática, a partir da realidade do aluno, da escola e do ambiente,
que diz respeito à prática social para se atingir o fim da educação. Diante do exposto, faz-se necessário enfatizar que, de acordo com essa tendência à caracterização de momentos ou de etapas no planejamento de ensino, não deverá ser entendida como o desenvolvimento de partes distintas e estanques no processo de elaboração e vivência dele, pois, nessa direção, não é possível compartimentar uma ação que, por sua natureza, ela é contínua, ela é dinâmica, globalizante e participativa. Lembramos a vocês que Lopes, no ano 2000, afirma que um planejamento participativo, ele elimina a divisão de trabalho pedagógico existente na escola, ou seja, o trabalho de quem pensa e o trabalho de quem faz. Não há divisão entre esses dois. Tudo isso porque a ação de planejar deve, primeiro, buscar a unidade entre teoria e prática, a partir da realidade concreta do aluno, a realidade concreta da escola, do ambiente onde a escola se encontra. E isso tudo direcionada ao respeito à prática social, com o objetivo de atingir o fim mais amplo da educação. Planejamento de um sistema educacional. Este planejamento, ele vai definir a política educacional do país, do estado e ou do município. Tem como principal objetivo traçar diretrizes para a educação de acordo com as políticas vigentes em cada época da sociedade, de forma a ditar prioridades e metas, formas de atuação e calcular os custos necessários à realização dessas metas, das metas. Precisamos entender que neste enfoque o planejamento define a política educacional do país, do estado e ou do município. Então, ela tem como principal objetivo traçar diretrizes para a educação, de acordo com as conveniências das políticas atuais em cada época da sociedade, de forma a fixar as prioridades e as metas, formas de atuação e calcular os custos necessários à realização dessas metas. Planejamento escolar. A autora Aidit, 2002, nos mostra um modelo de esquema que pode ser seguido. Letra A, sondagem e diagnóstico da realidade da escola para levantar dados atualizados sobre 1. Características da comunidade e da clientela escolar. 2. Levantamento dos recursos humanos e materiais disponíveis. 3. Avaliação das ações da escola do ano anterior. Evasão, repetência, por percentagem de aprovação, qualidade do ensino ministrado, dificuldades e problemas superados ou não superados. Diante desse quadro, vamos entender que este planejamento escolar demonstra toda a estrutura da escola e sempre é coordenado pela equipe administrativa da escola. Porém, fazem parte dele o corpo docente, a equipe pedagógica, o corpo discente
e participantes da comunidade escolar. Então, sendo assim, esse planejamento, ele ainda se compõe de definição dos objetivos e prioridades da escola, proposta de organização geral da escola, quadro curricular e carga horária dos diversos componentes do currículo, calendário escolar, critérios de enturmação dos alunos, definição do sistema de avaliação, contendo normas para adaptação, recuperação, reposição de aulas, compensação de ausência e promoção dos alunos. Também consta a elaboração do plano de curso, contendo as programações das atividades curriculares. E ainda a elaboração do sistema disciplinar da escola, com a participação de todos os membros da escola, inclusive, principalmente, o corpo discente. Então, a atribuição de funções a todos os participantes da comunidade escolar, ou seja, direção, corpo docente, corpo discente, corpo administrativo e a equipe pedagógica. Plano curricular. O plano curricular diz respeito a toda a vida escolar, já que não se entende por currículo apenas o conteúdo das áreas do conhecimento da escola, mas a própria dinâmica da ação escolar. Então, ao sabermos sobre plano curricular, vamos encontrar nele os objetivos educacionais, no nível da escola, que diz respeito a toda a vida escolar, uma vez que não se pode entender por currículo apenas o conteúdo das áreas do conhecimento da escola, mas a própria dinâmica da ação escolar. Portanto, esse planejamento curricular prevê os diversos componentes curriculares que serão desenvolvidos ao longo do curso, como a definição dos objetivos gerais e a previsão dos conteúdos programáticos de cada componente. Ao elaborarmos o plano curricular, ele deve ser definido de forma clara e precisa, com vistas a esclarecer a concepção filosófica que vai nortear os fins e objetivos da ação educativa. Plano de ensino. Os tipos de planos de ensino, segundo a autora Aidit 2002. A. Plano de curso. São todas as atividades que serão desenvolvidas durante um determinado período de tempo, ou seja, bimestre, semestre ou ano. B. Plano de unidade. É uma especificação maior das unidades que compõem o plano de curso. C. Plano de aula. É a concretização dos planos de curso e de unidade no dia a dia da sala de aula. Vamos, então, nos fixar no plano de ensino, considerando que este plano traduz todos os objetivos, visando a ação dentro da sala de aula. Então, ele incorpora reflexões sobre a prática pedagógica, as experiências positivas, as falhas que ocorreram, as mudanças de rumo, os achados, o significado das experiências vividas. Então, devemos nos lembrar que ele é de competência e responsabilidade direta do professor,
por ser ele, o professor, o responsável pela prática educativa dentro da sala de aula. Então, ao organizar o plano de ensino, cabe ao professor, primeiro, definir sua intenção educativa. Segundo, posicionar-se frente à concepção filosófica que direciona o trabalho proposto no planejamento escolar. Terceiro, identificar a prática social do aluno, conforme apresentado na proposta de projeto de trabalho em uma visão histórico-crítica. E depois elaborar objetivos educacionais considerando suas intenções educativas, selecionar e estruturar os conteúdos que serão trabalhados, distribuindo-os ao longo do tempo disponível para o seu desenvolvimento. Prever e organizar os procedimentos metodológicos, bem como as atividades mais adequadas para alcançar os objetivos propostos. Selecionar recursos de ensino mais adequados e que estão disponíveis. Depois, definir procedimentos de avaliação. Todo planejamento deve ser avaliado, uma avaliação mais condizente com os objetivos propostos. Agora nós vamos ver as características dos planos de ensino. A coerência e unidade, que é a conexão entre objetivos e meio. B, continuidade e sequência, é a previsão do trabalho. C, flexibilidade, é a possibilidade de reajustar o plano. Diante disso que nós vimos, para melhor conhecermos sobre o plano de ensino, torna-se necessário verificarmos sobre suas características, para que assim possamos utilizá-lo melhor no nosso dia a dia. Então, além das características A, B e C apresentadas, vamos conhecer outras também que fazem parte dessas características, que são a objetividade e funcionalidade, os conhecimentos trabalhados que devem atender aos interesses e necessidades dos alunos, precisão e clareza, que deve apresentar nesses planejamentos uma linguagem simples e clara. Então, é bom lembrarmos que o planejamento de ensino não deve ser apenas uma formalidade, que vise apenas a elaboração de um plano vazio, sem sentido, para satisfazer a uma exigência burocrática. Assim, a elaboração de um plano de ensino envolve objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos, recursos de ensino e avaliação, os quais serão detalhados mais nos próximos itens. Formulação dos objetivos, através do autor Gaspari, 2007. Para Gaspari, 2007, considera-se 2 elementos básicos: o que estudar, que evidencia o conteúdo a ser aprendido; para que estudar, que explica a finalidade da aquisição do conteúdo e a ação do professor. Para melhor entendermos sobre objetivos, necessitamos, futuro professor, definir os objetivos educacionais que devem estar de acordo em apagar as diferenças, suprimir os conflitos da realidade social, estar atento
aos interesses envolvidos, ao tipo de objetivo mais adequado e quais instâncias sociais pretende atingir. Então, falando de objetivos, Gasparin afirma, considerando que o processo pedagógico escolar é intencional, ele precisa ser orientado pela previsão do que se pretende alcançar. Tanto o professor como os alunos devem ter claro o que se procura atingir com o trabalho docente-discente, tornando significativa a aprendizagem do conteúdo e a ação do professor. Então, essa afirmativa é do autor Gasparin, 2007. Classificação dos objetivos. Nós temos dois tipos de objetivos, o geral e os específicos. O geral apresenta aos alunos a perspectiva do que se espera deles ao término do estudo, da unidade ou do projeto de trabalho. Os objetivos específicos apresentam aos alunos a perspectiva do que se espera deles ao término de cada atividade ou ação realizada no estudo de uma unidade ou de um projeto de trabalho. Então, ao lidarmos com o objetivo geral, buscamos mostrar o conteúdo a ser estudado, mas de uma forma geral, em diversas dimensões, a fim de adquirir um novo conceito e uma consciência crítica sobre o tema, assumindo, assim, um compromisso efetivo de uso adequado do assunto. Ao passo que os objetivos específicos vão detalhar mais o alcance do assunto, considerando que não tem abrangência total. E sua finalidade é justamente seguir em várias direções, buscando o saber através de analisar, aplicar, verificar, entender e conhecer. Podem ser tantos quantos forem necessários para realizar o objetivo geral proposto. Seleção e organização dos conteúdos. A seleção e a organização dos conteúdos não compete ao professor, pois ele já os recebe organizados por meio dos manuais e livros didáticos para aplicar às atividades previstas. Cabe ao professor apenas a atividade prática, que se refere à aplicação da teoria produzida por especialistas distantes da realidade do cotidiano escolar. Agora, vamos dialogar um pouco a respeito da seleção e organização dos conteúdos. Para conversarmos a respeito desse assunto, como processo pedagógico, precisamos considerar a necessidade de um resgate histórico das abordagens da didática para se tornar possível pensar a questão. A quem compete a seleção e organização dos conteúdos escolares? Diante da lógica escola novista, como já estudamos na segunda unidade, precisamos ter claro que os conteúdos são escolhidos e organizados com base na manifestação dos interesses dos alunos, com o intuito de atender às diferenças individuais e levar em conta
as manifestações das representações presentes no ambiente onde a criança reside. Dessa forma, fica evidente que na definição dos conteúdos curriculares é necessário levantar a prática social dos alunos, para que os conteúdos não sejam trabalhados como se fossem distintos da realidade deles. E, assim, promover um ambiente de aprendizagem mais significativa e uma prática docente também significativa, que não separe pensamento e vida, teoria e prática, o que é confirmado também pelo autor Gaspari, 2007. Métodos de ensino. Todas as dinâmicas de grupo, métodos também didático-pedagógicos, exposição dialogada, leitura de mundo, leitura orientada de textos selecionados, trabalhos em grupo, pesquisas sobre o tema, seminário, entrevistas, palestras, análise de vídeos e outros também, né? Bom, é a partir desses critérios que se estabelece o como ensinar, isto é, que se definem as formas de intervenção na sala de aula, para ajudar o aluno no processo de reconstrução do conhecimento. Alertamos ainda que estamos de acordo com Gaspari, quando esse autor chama a nossa atenção para as técnicas convencionais de ensino que existem há muito tempo e que são de grande importância para a mediação pedagógica. São processos ativos que possibilitam o contato entre o conteúdo e os alunos na realização da aprendizagem. Então, nesse momento, o que conta é a capacidade do professor selecionar procedimentos mais eficientes que vão provocar o interesse do aluno em participar das atividades propostas. Recursos de ensino. O professor Nélio Parra, citado por Aidit 2000, classifica os recursos didáticos, dividindo os materiais em 3 categorias. Recursos visuais, que apelam apenas à visão. Recursos auditivos, que se dirigem somente à audição, e recursos audiovisuais, que reúnem os estímulos visuais e auditivos. Você não pode se esquecer de que abordar sobre recursos didáticos implica pensar nas possibilidades de materiais que auxiliam no processo ensino-aprendizagem, provocando o interesse dos alunos e facilitando a participação destes alunos durante as aulas. Ao selecionar os recursos, você deve ter em vista os objetivos propostos no planejamento e verificar se estes estão de acordo com o conteúdo e com a natureza da matéria que vai ser trabalhada. Então, para garantir a eficácia do recurso didático, você deve também conhecer a sua aplicabilidade e funcionalidade, tendo o cuidado de testá-lo com certa antecedência,
evitando assim a improvisação. Deve ainda verificar as condições do ambiente, uma vez que o funcionamento adequado de alguns recursos depende de que a sala tenha disponíveis tomadas de energia elétrica, ausência de claridade, espaço suficiente para realização daquela atividade. Avaliação da aprendizagem. Segundo o autor Lopes 2000, afirma que a avaliação não faz sentido ser um processo classificatório dos resultados de ensino, que a avaliação deverá ter o caráter de acompanhamento do processo, sem preocupação com a verificação da quantidade de conteúdos aprendidos, mas tão somente com a qualidade da reelaboração e produção de conhecimentos por cada aluno. Portanto, diante da afirmação do autor Lopes, é necessário que você seja capaz de distinguir diferentes concepções de avaliação, pois o termo avaliar tem sido muito utilizado para expressar fazer prova, fazer exame, atribuir nota e repetir ou passar de ano. Essas expressões tão usadas nas escolas são reflexos de uma educação tida como meramente transmissora de informações prontas, que leva o aluno a memorizar informação de forma passiva e receptiva, de forma a classificar e promover o aluno. Então, você deve se lembrar de que, numa concepção de educação mais ampla, a avaliação assume, então, novas funções, como a função de diagnosticar, de verificar se os objetivos propostos para o processo ensino-aprendizagem, se esses objetivos estão sendo atingidos. E passa também a verificar o progresso do aluno, pois permite, nessa avaliação, permite que ele tome consciência de seus avanços e de suas dificuldades em todo o processo de aprendizagem. Considerações finais. Um professor seguro de sua prática perceberá a avaliação como uma forma de verificar as dificuldades dos alunos e como indicador para replanejar o seu trabalho docente. Assim, proporciona ao aluno oportunidades de crescimento e ao próprio professor aperfeiçoamento na sua prática pedagógica. Então, nestas considerações finais, abordamos apenas a avaliação por percebermos ser o item mais questionado nas escolas e onde se percebe muitas vezes que o professor não se sente seguro ao avaliar os seus alunos, podendo inclusive ocorrer falhas e, em algumas situações, ocorrer injustiça por parte do professor. Ou até mesmo pode ocorrer bondade demais com o aluno que não merecia, mas que alguma coisa o levou a aumentar a nota de classificação de determinado ou determinados alunos. Também se percebe a falta de aperfeiçoamento na sua prática pedagógica, quando não estabelece ligação de sua avaliação
com o que foi ensinado nas aulas, o que poderia ocasionar um replanejamento, ou mesmo uma revisão do conteúdo trabalhado, apontando as falhas ocorridas na avaliação, o que isso daria suporte aos seus alunos em sanar os erros cometidos. Finalizando esta aula, realizem a atividade que está abaixo. Então, existem aqui 3 questionamentos que vocês vão realizar para que façam uma reflexão do que foi a nossa aula de hoje. E eu quero agradecer a vocês, né? Muito obrigada por estarem aqui presentes e estarem já com o tipo de atividade que vocês poderão procurar as respostas com os tutores presenciais, né, para que vocês confrontem o que vocês fizeram com a resposta do tutor presencial. Meu muito obrigada e até a próxima.